Natália Ponte e Guilherme Longo prestaram depoimento hoje no 5º dia de julgamento do caso Joaquim. A criança tinha 3 anos quando desapareceu da casa onde morava, em Ribeirão Preto. O corpo foi encontrado 5 dias depois, no Rio Pardo, em Barretos, em 2013. Natália Ponte e Guilherme Longo são acusados de homicídio. O julgamento está sob sigilo, mas o jornalismo da Record TV tem acesso a alguns detalhes do que está sendo dito no plenário. A Ludmila Osório está ao vivo no fórum, acompanhando passo a passo tudo de perto. Tem mais informações aqui no SP Record. Boa noite para você, Ludi. Boa noite, Ludmila. Conta pra gente o que está acontecendo por aí nesse exato momento. Oi, Chico, Flávia, boa noite a vocês, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Guilherme Longo, padrasto do menino Joaquim, está prestando depoimento neste momento no Tribunal do Júri. O depoimento dele começou por volta das 6 horas da tarde e não tem previsão para acabar. Antes dele, falou Natália Ponte, mãe do menino Joaquim. Ela começou falando por volta das 2h30 da tarde e o depoimento terminou às 5h30 da tarde, portanto, durou 3 horas. Eu recebi informações que Natália falou que acredita que Guilherme Longo cometeu o crime, acredita que ele matou o filho dela. Ela também ficou abalada e se emocionou em alguns momentos deste depoimento que durou 3 horas. Inclusive, quando o promotor de justiça falou se ela tinha noção da pena que ela poderia pegar pelo crime. Esse depoimento, como eu disse, terminou perto das 5h30 da tarde e depois, logo em seguida, Guilherme Longo já começou a falar. Os dois estão sentados bem próximos no Tribunal do Júri, mas eu recebi informações que eles pouco se olharam durante todos esses dias de depoimento. Enquanto Natália falava, Guilherme Longo ficou fora do plenário e agora que Guilherme está falando, Natália Ponte não está no plenário, aguarda em uma sala do lado de fora. Natália chegou aqui no fórum logo pela manhã, pela lateral do fórum. Ela estava acompanhada do marido e entrou pela lateral do fórum. Logo depois do almoço, Natália também foi flagrada pela nossa equipe aqui no saguão do fórum. Hoje foi o último dia para ouvir as testemunhas deste caso. No total, 34 foram convocadas, entre defesa e acusação. E algumas acabaram sendo dispensadas, como foi o caso da psicóloga Daniela Zeotti. Ela falou pouco e logo depois já foi dispensada pelo juiz. Guilherme Longo, padrasto de Joaquim, é acusado de matar o enteado com uma dose excessiva de insulina. O menino tinha 3 anos e era diabético. O crime aconteceu em 2013, em Ribeirão Preto. Natália, a mãe, também é acusada porque, segundo a acusação, foi omissa. A expectativa é de que o juiz dê a sentença neste fim de semana. O perfil psicológico do casal acusado pela morte do menino Joaquim também pode ser um triunfo para a acusação e defesa na hora da argumentação de cada lado. Para o promotor do caso, Guilherme Longo mentiu ao confessar à Record TV que matou Joaquim apertando o pescoço da criança. O promotor sustenta que a morte foi provocada por alta dosagem de insulina. Mas o fato é que esta confissão será usada amanhã pela defesa de Natália Ponte para traçar a personalidade de Guilherme. Hoje, o padrasto de Joaquim nega o crime, mas em 2016 confessou espontaneamente à Record TV que matou e disse como. Para especialistas, se Guilherme mentiu nesta confissão, isso pode ser usado contra o réu. É o que você vai ver na reportagem de Rafael Pasquim. Há 7 anos, essa entrevista intriga advogados de defesa, acusação e Ministério Público. E agora, 10 anos depois do crime, pode definir a opinião dos jurados, que vão decidir o destino de Guilherme Longo e Natália Ponte. Nela, a frieza de quem agora nega, mas confessou em detalhes à Record TV como tirou a vida de Joaquim. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele para fora e matei ele. Esse tipo de confissão revela o comportamento de um psicopata. Foi o que identificou essa psicóloga que acompanhou os depoimentos do casal à polícia em 2010. Não existe arrependimento ou dor pelos atos. Não seria, por favor, me pare, eu não quero mais matar. Não, seria, me deem o mérito que é meu. Hoje, Daniela Zeotti foi ouvida no fórum. Nós vamos finalizar 10 anos de trabalho. 10 anos vamos de trabalho. finalizar, vamos, graças a Deus. Trabalho bem feito.
Com toda certeza, com muita qualidade. A entrevista que Guilherme Longo concedeu espontaneamente à Record TV 3 anos depois da morte de Joaquim vai ser apresentada aos jurados pelo advogado que defende Natália Ponte. E caberá a eles decidirem se Guilherme Longo e Natália Ponte são culpados. O advogado da mãe de Joaquim disse que a confissão de Guilherme vai ser exibida neste sábado ao júri, formado por 5 mulheres e 2 homens de diferentes idades e profissões. O trecho da entrevista já foi escolhido. Ele não vai ser exibido na íntegra em razão do prazo que nós temos para alegações finais e a exibição do vídeo é contada do prazo, é descontado, né? Então, há um trecho em que ele confessa e isenta a Natália de qualquer tipo de responsabilidade e esse trecho é que vai ser exibido. Esse deve ser o trecho que os jurados vão assistir. Pela investigação que eles fizeram, até eles realmente sabiam, tinha certeza que era eu, mas eles não conseguiram. Eles precisaram arranjar um jeito de colaborar com a tese deles. Mas eles acharam que a Natália não tinha nada a ver. Ela sempre cuidou muito bem deles, né? Ela sempre se dedicou muito bem. Esse advogado criminalista diz que a defesa de Natália age bem ao apresentar aos jurados a entrevista da confissão de Guilherme. O vídeo é impactante, a entrevista deixa muito clara, a entrevista é bem detalhada, foi um trabalho muito bem feito pela representante da Record e acredito eu que vai influenciar, até porque o jurado não é obrigado a ficar adstrito às provas do processo. Ele também não precisa saber como é que essa prova foi feita, tá? A gente tem que lembrar que são pessoas do povo julgando seus semelhantes. E cabe a parte técnica ao promotor, ao juiz e ao advogado de defesa. Ao conselho de sentença, não. Ele pode votar de acordo com a sua livre convicção. Então, se ele acreditar naquilo que ele está vendo, ele pode decidir com base naquilo que ele sentiu. Ao saber que os jurados vão assistir à entrevista, o advogado de Guilherme disse hoje que pode usar recursos jurídicos para desqualificar a confissão do padrasto. A defesa está convicta que o Ministério Público não conseguirá demonstrar frente aos jurados a culpabilidade de Guilherme Longo, sequer demonstrar qual foi a causa da morte do menino Joaquim. Em 2016, a então jornalista da Record TV, Juliana Melani, se aproximou de Guilherme com o objetivo de ter uma entrevista dele. Foram meses de trocas de mensagens pelas redes sociais, até que Guilherme aceitou fazer a gravação. A jornalista não esperava que dela sairia a confissão de um dos crimes de maior repercussão no país. Eu perguntei se ele se arrependeu e o que eu ouvi dele a princípio foi: lógico que eu me arrependi, olha a minha vida como tá. Fiquei preso 2 anos e tal. E eu falei: não, Guilherme, eu estou te perguntando se você tem remorso. E o que eu ouvi dele foi: eu não sei o que significa isso. Eu não tenho remorso, eu não sei o que é isso. Para o Ministério Público, Joaquim, que era diabético, foi morto com uma alta dosagem de insulina e depois teve o corpo jogado em um córrego. O assistente de acusação da promotoria não considera a confissão de Guilherme como prova. De acordo com os laudos periciais, a prova contradiz a confissão dele, a própria confissão dele. Mas isso vai ficar a crivo dos jurados decidir. Há quase 40 anos, Luiz Vicente é advogado criminalista. O ex-presidente da OAB diz que, mesmo não sendo prova legal no processo, a confissão de Guilherme Longo à Record TV pode mudar a sentença que vai definir o futuro do casal. Esta entrevista vem realmente apontar ou buscar interferir no sentimento dos jurados, correto? E, dependendo de quem fizer uso desta entrevista, vai ser para o bem ou para o mal. O julgamento hoje ainda está acontecendo. Nesse momento, Guilherme Longo está sendo ouvido e Natália já prestou depoimento. A gente vai voltar ao Fórum de Ribeirão Preto com a Ludmila e as últimas informações desse 5º dia, Lud. Oi, Chico, olha só, agora eu recebi informação de que Guilherme Longo está depondo com 2 policiais penais, um de cada lado e um atrás dele. Tem também 2 policiais militares fazendo a segurança do réu dentro do plenário do júri. E uma outra informação é que o juiz acabou de perguntar para Guilherme sobre a insulina que ele teria se aplicado. O que Guilherme disse durante a entrevista na confissão à Record TV. Guilherme respondeu agora que usou 30 unidades para sanar a fissura da droga. Foi o que ele disse também na entrevista à Record TV. Nesse momento, o juiz está perguntando sobre a reconstituição do crime.
para que ele dê detalhes sobre a reconstituição. O promotor deve fazer os questionamentos na sequência. Nesse momento, o juiz está fazendo as perguntas para o Guilherme. Chico, Flávia. Obrigado, Lud, então, com essa informação de que o Guilherme disse em depoimento que aplicou nele próprio 30 doses de insulina. Obrigado, Lud.